Eu chego um pouco triste, tô um pouco triste porque eu tive uma briga com a Amanda, assim, falei algo que eu me arrependo ontem à noite e tô triste com isso, assim, processando isso ainda. Hum, e acordando, chego acordando, assim que eu chego. E você, Jess, como você chega? Vocês estão me ouvindo? Estão Sim, ouvindo ruídos? não, sem ruídos. Pra mim, sua voz tá baixa, mas dá pra ouvir. Tá, vou falar mais alto. Eu chego bem com uma tristeza mais baixa. Não sei se eu tive espaço para sentir que fez isso, deu vazão a isso por conta de umas mudanças de plano, talvez, que eu tenho que fazer no parto. Eu tinha criado uma expectativa de fazer em casa, e agora talvez eu não possa fazer em casa. E, ah, tô sentindo medo também, porque exige uma decisão minha. Então, eu ainda não sei qual vai ser. É isso que é o que tá mais vivo em mim hoje, desde ontem. Você, Thaís. Eu chego, eu chego com vontade de ouvir as histórias das outras pessoas e deixar as minhas um pouquinho de lado, um pouquinho cansada dos meus movimentos aqui agora. Chego com vontade de ouvir e compartilhar histórias dos outros. Assim que eu chego. Uhum. Tá sentindo algo agora? Não. Hum. Roberto, é que a minha sensação é que é a mesma coisa. Assim, sono e a lida tentar entender prioridades e horários e movimentos. Então, eu não sinto de falar mais disso. Acho que eu preciso deixar um pouco reverberar tudo que já chegou até mim e tô com essa vontade de ouvir novas histórias, outras pessoas, outras coisas. Uhum. Eu ouvindo, Thaís, eu percebo uma raiva contra si mesmo, assim. Como se estivesse sentindo, talvez eu não ache pra você checar. Tem uma raiva de estar as mesmas histórias, assim. E não precisamos entrar nisso agora, mas eu quero abrir uma possibilidade para você de sentir isso, se você quiser, Uhum. para direcionar essa raiva para outras coisas e não a contra você, Ah, para é, criar, né, as coisas e não para jogar contra você. sim. Eu, agora, nesse momento, eu tô sentindo mais cansaço mesmo. Ok? E é, eu sim, identifico esse lugar da raiva, mas eu acredito que com as próprias reuniões nossas me trouxeram ferramentas para usar ela como motivação, né, para eu movimentar e criar novas possibilidades. Só que ainda tá difícil de eu conseguir fazer. E ao mesmo, e assim, tá difícil, desafiador, mas eu tô aceitando, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem uma expectativa de que as coisas vão ser muito rápidas a partir do momento que a gente é, muda algo, que os resultados vão ser rápidos. E eu tô Uhum. percebendo que não é sempre assim e tô tentando acolher isso, assim. Então, tô realmente um pouco cansada, mas ao mesmo tempo nesse lugar de tá tudo bem, sabe? Só deixa um pouco eu fluir e parar de tentar ser tão ficar batendo a cabeça na mesma coisa e deixar um pouco
menos expectativas e isso que eu tô tentando. Uhum. Gratidão de ação. Obrigada. É, Sabe uma porta, pode falar. sabe uma porta que você falou, Thaís, sobre como muitas vezes eu percebo assim que a experiência da vida como um todo, mas eu suponho que isso também possa ser levado para a experiência de ampliar espaço para uma criança. Ela pode ficar mais desafiadora, intensamente mais desafiadora, quando a gente tem muitas expectativas sobre como ela devia ser, ou poderia ser, ou como é a melhor forma dela ser, ou como é o jeito que as coisas deviam estar acontecendo, né? E muitas vezes as coisas, assim, a vida ela tem muitos desafios, né? Tipo, a gente vem para um corpo e a gente é viciado em água. A gente é viciado em água. É um negócio que a gente tem que tomar água o tempo inteiro, senão 3 dias você morre. Tem uma abstinência bizarra, se contorce no chão e morre. Tipo, a gente é viciado em comida, a gente tem que cozinhar todo dia, 3 refeições e comer. Tá? Tem que dormir todo dia por horas e horas. Tem que. Tem a gravidade puxando a gente. Tem, sabe, só 2 buraquinhos por onde o ar entra, tanto ar, e só 2 buraquinhos. Sabe, tipo, a vida, tipo, ela é, por natureza, ela tem muitas limitações, assim, ela tem, é muito limitada. Eu, e aí. E aí, às vezes, dependendo do cenário de cada pessoa, né, tem algumas limitações a mais para essas limitações. Eu dei só alguns exemplos de umas, né, mas a gente tem muito mais limitações só por estar vivo. E aí, para cada pessoa, tem diferentes tipos de limitações a mais, né? Tem pessoas que têm limitações de não ter acesso a certos nutrientes, e elas vivem com o corpo desnutrido em algumas partes, né? Tem pessoas que vivem tendo a responsabilidade de um outro serzinho na mão delas. E isso causa outras limitações de uma certa forma, porque é um outro investimento de energia. Tem pessoas que têm que cuidar de pessoas idosas, assim, tendo responsabilidade. Tem pessoas que. Então, acho que cada pessoa, e tem pessoas que não fazem isso, e tem que trazer recursos para outros lugares e colocam suas próprias pressões sobre isso, enfim. Acho que cada pessoa vai tendo mais limitações. E considerando que a vida é assim, ela tem muitas limitações. E ao mesmo tendo essas limitações, né? Ela, ela é a vida e é o planeta, e tem as árvores, e tem as plantas, e tem as águas, e tem o ar, e tem outros seres humanos incríveis que a gente conhece com brilho no olhar, e tem colaboração, e tem temperos gostosos para comida, e tem água gostosa potável, e tem, sabe, tipo, ao mesmo tempo que ela tem todas as limitações, ela tem todas essas outras coisas do que se aproveitar, das experiências. Eu tenho isso que você falou, Thaís, abre para mim a porta como pode ser muito mais proveitoso, né? Essa experiência toda da vida, mesmo com as limitações dela e com as outras partes dela que não são limitações, quando eu não crio expectativas sobre como as coisas deveriam ser, sobre, não, eu devia estar tendo a mesma experiência que a outra pessoa. Ou eu devia estar tendo a mesma experiência, eu devia, não devia estar tendo essa limitação daqui que a outra pessoa não tem. Ou não devia estar tendo porque não, na minha visão, o certo seria isso, na minha visão, o certo seria, e, e, e o quanto essas expectativas elas podem é, criar um sofrimento interno, né, um sofrimento mental, um sofrimento emocional, um sofrimento interno, em uma situação que, por natureza, pode ser limitante, mas não por natureza sofrida. Tipo, a diferença entre coisas que são por natureza limitantes ou por natureza desconfortáveis para coisas que são por natureza sofridas, né? É tão louco também, eu acho que, por exemplo, pessoas que vivem uma super limitação, elas, ao depois viverem uma vida, mesmo que bem limitada, mas já menos limitada do que elas viviam antes, elas podem aproveitar muito essa vida
enquanto pessoas que nunca tiveram uma vida super limitada, ao viver uma vida limitada, podem ter muito sofrimento. Então, a ligação do sofrimento não está com a quantidade de limitação em si, mas simplesmente, às vezes, com a referência interna que a pessoa tem, ou com a história que a pessoa se conta sobre essa limitação. A pessoa que veio de uma super limitação, ela se conta sobre a limitação atual, que é um crescimento, o que é uma evolução, o que é melhor, o que é bom isso, comparado ao antes, né? Então, enfim, abre essas portas para mim sobre o quanto não criar essas histórias expectativas que você falou que você descobriu, Thaís, e que você tá nessa jornada, né? Pode realmente ajudar a acalentar o processo. E é claro, não por isso a gente não olha para mudanças e para coisas que pode fazer e como a gente pode melhorar as limitações. Mas o processo pode ser mais easygoing pra gente, né? Eu, eu quero muito ouvir a Jess, que eu sinto, se ela quiser compartilhar sobre o que ela está sentindo. Eu só queria antes compartilhar, bem sincrônico com isso, né? Essa semana eu tive um sonho em que eu pedi ajuda para um amigo porque eu não estava conseguindo ser uma boa mãe. No sonho eu falava. E aí eu acordei refletindo sobre isso, né? O que que estava trazendo esse sentimento para mim e o que que significava ser uma boa mãe, né? E eu percebi que era justamente as expectativas que eu tinha colocado do que era ser mãe, ou do que era ser uma boa mãe. De que não existe, né? Não existe um certo do que é ser boa mãe, mas eu esperava que eu ia ser assim, 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 e eu não estava conseguindo ser aquilo. E isso não queria dizer que não estava sendo bom. Eu só tive que recalcular rotas e fazer novos formatos de funcionar para mim né, hoje para o meu filho, para nossa família. E foi importante, assim, perceber isso justamente. E agora eu começo a analisar com mais clareza, assim, quais expectativas que eu tô colocando e tentando colocar menos, na verdade, né? Menos expectativas e deixar mais livre, assim, né? Aberto, confiar mais no jeito que tem que ser, não no que a gente quer que seja. Assim. Claro, eu acho que tem uma linha tênue de também você cocriar, né? As coisas que você quer. Mas eu acho que a expectativa muitas vezes gera frustração, não sei. Agora me veio esse questionamento, né? Encontrar esse meio termo de cocriar a realidade que você quer, mas que isso não se torne uma expectativa de que venha gerar frustração depois. Uhum. Quero ouvir Sim. você. Mas o que eu tô atravessando com a questão do parto tem muito a ver com isso também, com expectativa. Depois eu não sei se o Isa quer trazer você, agora eu sei que você está todo equipado, o mapa da fantasia, porque para mim tem muito a ver com isso, sim. Eu criei uma fantasia, e te ouvindo, me parece que também essa mesma reflexão talvez se aplique. Eu criei uma fantasia de como o meu parto seria, assim, né? Eu estou me preparando já há muitos meses para ter meu parto domiciliar, contratei a equipe, comprei as coisas necessárias, tal. E aí saiu o resultado de um exame, de estrepto, não sei se você fez, conhece, mas é um exame que ele checa se a mulher é colonizada por um tipo de bactéria que gera nada, assim, para o adulto, mas se mas pode vir a gerar, a chance é muito, muito baixa, pode vir a gerar para a criança. Se parto via vaginal, ela pode ser colonizada. O percentual não é grande. É um percentual razoável de crianças que se colonizam. O percentual de crianças que, se colonizada, tem algum tipo de reação é menor ainda. E menor ainda as que têm um problema grave, enfim. Mas existe isso e o meu teste foi positivo. E aí, se parto hospitalar, isso não representa praticamente nada de risco, porque eles fazem uma antibiótico terapia
Então, enquanto o meu parto acontece, de 4 em 4 horas, eu recebo um antibiótico na veia e, e depois uma observação constante do bebê nas primeiras horas, assim, de vida. E depois de 24 horas, assim, se tudo ok, ok, assim. E a chance de acontecer alguma coisa ruim, assim, é 0,0 alguma coisa se feito esse protocolo. Então, basicamente, é quase nulo, assim. Fato é que se não fizer esse protocolo, aumenta um pouco essa chance, assim. É, fica tipo 2% de chance, não 0,00. Ou seja, é considerável o tanto que essa questão, assim, diminui o risco. Então, só que se eu fizer em casa, eu não consigo fazer essa profilaxia, porque não vende esse antibiótico. É para aplicação em casa, que é o que eu chequei, assim, quando eu descobri. Eu queria ver se eu conseguia fazer todos os procedimentos em casa. E eu tô descobrindo que não é possível. Então, é, geralmente, para parto domiciliar, elas nem se pede esse exame, porque o risco é super baixo. Tem risco também no hospital, tem outros riscos que se abrem, enfim. Então, meio que esse é o procedimento. Mas como a minha obstetra pediu, eu fiz. Hoje existe esse resultado. Então eu me vejo sentindo muito medo de seguir com o parto domiciliar e assumir o risco de fazer algum mal para o bebê. Então, e ao mesmo tempo eu também sinto muito medo de parir no hospital e todo esse contexto não não me ajudar no processo de parir, assim como eu quero. Então eu tô navegando nisso e senti muita tristeza ontem e ainda tô sentindo ahn, pela, por perceber assim, que eu não vou ter mais o que eu estava idealizando, que era a minha expectativa, que era parir em casa sem preocupações. Então isso não vai mais existir, provavelmente, a menos que eu consiga realmente me sentir segura dessa decisão de parir em casa e não ter preocupações, mas isso não está vivo agora. Então, eu não sei se compro esse risco. E se eu tiver na dúvida, eu acho que realmente não faz sentido. E aí eu vou para o hospital. É, então, é. Então eu percebo, assim, isso de essa expectativa e essa frustração quando eu me deparo com essa realidade, assim, que não cabe ainda mais aquilo que eu estava projetando, sabe? Então eu tô nesse processo, assim, tipo, é. Pelo menos não no primeiro momento agora, assim, não daquele jeito. Outras coisas, outras possibilidades são possíveis, ou milhares de outras coisas. Então, eu tô também dando um tempo para se sentar e não precisar tomar uma decisão correndo, embora também não possa demorar muito, porque eu tô com 38 semanas. O nenê chega a qualquer momento. Então, eu tô dando hoje, amanhã, é, me conectando com também coisas que eu acredito para seguir o melhor caminho. Agora, né? Com isso que está existindo, que é isso. Hum. Então é assim que eu tô sentindo. Então eu tô com uma tristeza por tipo, um luto assim daquela fantasia que não vai mais ser real, daquele jeito. E medo, assim, navegando num medo de, tipo, parece que as duas opções que eu vejo hoje, claras, elas não, elas não, elas me geram medos em questões diferentes, assim. E aí quero usar esse medo consciente para independente de onde for, e provavelmente no hospital, talvez, eu conseguir minimizar as questões que me geram medo de estar lá, sabe? É, é, é isso. Uhum.
Como a gente pode estar no seu time sobre isso, Jess? Hum, Agora, sim, de bate-pronto, eu não sei, assim, eu preciso. Eu penso que eu quero navegar por esse medo, entendendo o medo de ir para o hospital e entender cada ponto que aparece, que meu medo me traz, para que eu possa, para que eu possa fazer, criar algo que minimize essas coisas, dessas coisas acontecerem, sabe? É o que me vem. Então, talvez eu peça algum espaço de sentir, assim, para vocês. Eu acho que vocês podem estar no meu time esses Tenho a dias. impressão, eu tenho a impressão que você tem um impulso, Thaís. Quer dizer, você quer falar algo? Sim, o que eu senti o impulso de compartilhar com a Jess, eu não sei se aqui é o espaço, mas de compartilhar o meu relato de parto e como foi esse processo para mim. Então, me coloco disponível, que eu acho que em outro momento talvez seja melhor. É, e de falar que o que mudou muito para mim, assim, foi entender que nós estamos, como mãe, sempre fazendo o melhor que a gente pode no momento, assim. E tem muita, muita coisa que a gente não entende, pelo menos eu, não entendo dessa vida, dos caminhos, assim, e que hoje faz. O Yuri tem 1 ano e 9 meses e eu ainda entendo coisas importantes do porquê nosso parto foi como foi, bem diferente do que eu tinha planejado. E com relação à nossa relação, ao que a gente precisa aprender, ao que. ah, eu acho que é o que a gente precisa aprender, assim. E é tão difícil. Eu acho que a vida envolve tantos mistérios, assim, que é muito difícil de entender por que que as coisas acontecem como acontecem, mas que existe uma beleza, assim. Então, a gente dando o nosso melhor, que eu vejo que é o que você está fazendo, né? Consciente, plena, estudando, se entendendo, conectada, é, é o que a gente pode fazer. Tem outras coisas que realmente foge do nosso entendimento, assim, do porquê as coisas saem diferente do que a gente tinha planejado, né? Mas depois sinto de compartilhar com você porque o meu parto foi bem diferente do que eu imaginei e hoje eu levei um tempo para fazer essa cura assim e hoje eu vejo muita coisa bonita nele do jeito que foi. Depois eu posso compartilhar com você se você quiser. É. Uhum. Você me permite, Jess, trazer mais informações de várias camadas, assim, para você considerar nesse seu. Sim? Sim, por favor. Hum. É, enfim, vou falar várias coisas e elas levam para o final, então vou falar o final primeiro e depois eu repito o final. Acho que falando o final primeiro é de que eu tenho a impressão que é muito uma decisão, assim, esse tipo de decisão tem tantas variáveis para todos os lados que normalmente costuma ser muito mais algo de intuição, assim, não de medo reativo é diferente de intuição, mas de meditar, assim, e realmente olhar para além do medo da segurança, que quer ter segurança em tudo, da ilusão da segurança e afins, qual que é de fato o que você tem a impressão de que é a escolha que você quer fazer, ou que você tem vontade de fazer. E mesmo quando assim, mesmo que as probabilidades você encontre essa escolha, mesmo que normalmente essa escolha elas são mais certeiras ou mais precisas. Não é também uma birra naquilo que você queria. Ah, não, eu tinha essa fantasia e aí eu vou manter essa fantasia. Não. É para além da fantasia de eu vou ter um parto lindo em casa, porque é assim que uma mulher consciente faz. Para além dessa fantasia e para além do medo frenético da segurança, de preciso estar sempre em segurança e preciso seguir os cálculos e a lógica e os dados.
para além das duas coisas, é, o que essa intuição diz, né? Então, trazendo, né, outras, agora falei o final no começo e vou falar o meio, de que tem várias questões, né? Tipo, eu vi você falando sobre o parto no hospital para você, né, a sua experiência. E tem também para se considerar o parto no hospital para a experiência da criança, o que não é irreversível, nada é irreversível. Mas só para você também calcular isso na variável, que isso também, na verdade, pode ser muito mais traumático para a criança, inclusive, né? Sair do quentinho, com luz, e com estímulo, e com alguém, e com toda essa questão que a gente conhece sobre o parto, para a experiência da criança em si, né? Então, tem essas camadas para considerar no hospital. E aí tem outra camada para considerar que, assim, também não vale a pena você não ouvir a sua intuição por causa de uma fantasia, né, de como um parto deveria ser, porque na vida a gente às vezes nasce para ter certos traumas, ou certos traumas fazem parte da nossa jornada de aprendizagem. Então não quer dizer porque algo vai causar trauma que isso não deveria acontecer, necessariamente. Então, como eu falei, é uma questão que mais do que de cálculo se desce muito para intuição. Mas uma outra camada, então, ao mesmo tempo que não é para cair nessa fantasia de como deveria ser, tem essa outra camada que é o medo, a ilusão da segurança, né? Você lembra aquele mapa do Leves sobre a ilusão da segurança? Então, Pelo nome eu não lembro. sim, sim, era o mapa da criação de novas culturas, mas que mostrava como a cultura moderna ela era centrada na ilusão da segurança. Então, a, a vida ela é insegura, ela é incerta. Você pode morrer ainda hoje, Jess, e o bebê pode morrer ainda hoje, e amanhã, e depois de amanhã, e toda a próxima semana. E a vida ela é incerta, ela é insegura, a gente não sabe sobre as coisas que acontecem nela. Ela é imprevisível, e muitas vezes a gente tenta se agarrar em segurancinhas, ou em lógicas, ou em coisas, para não entrar em contato com o fato que é assustador e não precisa ser paralisador e não precisa ser. é, eu não preciso dar um pânico ou panicar sobre isso, mas de fato é assustador de que a vida ela é ela é incerta, ela é como as coisas vão acontecer, ela é incerta, ela é insegura. E e eu posso fugir dessa realidade tentando criar segurança, o que pode muitas vezes me levar a tomar decisões que não são as que prezam mais pelo meu desenvolvimento, o meu crescimento. Como, por exemplo, tem gente que não sai do trabalho porque não consegue lidar com o medo da insegurança de sair do trabalho. Tem gente que não vai fazer aquilo que quer porque não consegue lidar com o medo da insegurança de fazer aquilo que quer. Assim como se você pode tomar algumas decisões que envolvem em criar uma pequena segurança, quando muitas vezes, especialmente quando a gente fala de coisas grandes, né? E aí entra, volto para reforçar que é muito uma decisão sua de intuição, né? Mas aí entra numa camada acho que um pouco mais pessoal minha de crença, e aí vale você filtrar isso, mas de que eu tenho essa história ou essa experiência de vida, essa impressão, essa história que eu criei com a minha experiência, com as minhas experiências de vida, de que é, coisas pequenas assim, pequenos acidentes, isso tá fora da linha do destino, assim, eu acho que algo cai muito na minha mão sobre o que eu faço e o que eu não faço. Mas grandes acidentes, coisas que acabam por definir a minha vida ou por marcar, especialmente quando eu vou falar de coisas que vão me limitar mais ou vão criar algum dano assim para mim, eu tenho a história de que isso é um pouco pré-definido já. Assim, definido de que vai acontecer algumas coisas. Tipo, as coisas que vão, sei lá, se eu vou pegar uma doença que vai me limitar muito, ou me machucar muito, ou se algo vai acontecer que vai levar à minha morte, ou se algo vai acontecer que vai levar à minha incapacitabilidade dos meus órgãos. Tipo,
Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que, partindo já de uma crença um pouco mais pessoal, para mim, acontece meio quando já é definido, independente do cenário, da circunstância, né? Falo isso, inclusive minha mãe, quando eu ia nascer, tadinha, ela tinha certeza que eu ia nascer todo troncho e tudo deformado, porque ela me teve de um jeito muito, muito, que tem muita chance de dar errado. Assim, é uma história mais pessoal dela que não me cabe contar, mas ela me teve da uma forma que podia dar muito errado, assim, biologicamente. Então, minha mãe tinha certeza que eu ia nascer. Nasci um pouco lelé, um pouquinho, mas para além disso, ela tinha certeza que eu ia nascer tudo troncho. E então, só compartilhando isso para somar, mas de novo dizendo de que acho que ambas as coisas que eu quero dizer, elas têm o propósito de tirar o nível da superficialidade das duas escolhas. Tipo, não escolher reagir ao dado e ir para o hospital só porque tem um dado pequeno e você precisa, e aí você começa a pensar na possibilidade de algo acontecer e você não conseguir lidar com você se isso acontecer. E aí é mais sobre você e seu mecanismo interno de como você se olha do que sobre a situação de fato. E aí você reage a isso, ao seu mecanismo interno e toma uma ação movida a isso. E também não ser, não posso hospital de jeito nenhum, porque eu tenho a fantasia de que precisa ser em casa do jeito que eu acho que precisa ser. Então, tipo, acho que tudo que eu tô falando aqui, ela tem o intuito de destruir um pouco a camada superficial dos dois, sabe? Uhum. Para que você possa tomar uma decisão que envolva suas outras inteligências, né? Você calcular e ponderar e fazer a lógica é usar uma inteligência que é muito valiosa, que é a inteligência do seu cérebro e do intelecto, e você tem outras inteligências também, né? Tanto dos seus sentimentos e dos seus medos e da sua raiva e da sua tristeza, quanto outras inteligências que você pode consultar assim em você, né, sobre que para além das duas camadas superficiais, o que que o que que eu quero fazer mesmo, o que que eu tenho essa intuição de fazer. Obrigada. Obrigada, Israel. Eu, quando você falou dessa camada aqui do dado, do percentual, que se acontecer, que como eu vou me sentir, e hum, eu me vejo muito, eu percebo que eu tô passando por aqui, sabe? Quando eu falo de, acho que vai ser o hospital, acho que é uma resposta que bem racional, assim, tipo, que parece mais óbvio para eu não ser displicente e responsável, assim, tem essas histórias, eu tô percebendo bem claro ela, sabe? E se Uhum. acontecer, eu não vou me perdoar, essas coisas. Então tem isso que tá muito, muito vivo. E eu vejo muito minha caixa mesmo, assim, vejo essas coisas e ainda não, e tô atravessando isso. Eu quero chegar nisso de tipo, tá, isso é superficial, que tá embaixo do. Obrigada, porque você me trouxe essa clareza, assim, dessa superficialidade. E eu quero mergulhar mais fundo, porque até ontem eu só cheguei aqui mesmo. Uhum. Tipo, acho que eu quero falar que não vale a pena você, se é só por causa disso, se for só por causa do mecanismo da sua caixa, vale mais a pena para você curar o mecanismo da sua caixa do que se fazer passar por uma experiência que pode ser tão desafiadora e fazer a criança passar por uma experiência que é traumática, claro, ela pode resolver depois, mas se for só por uma neurose da caixa, não vale a pena o custo só por uma neurose da caixa. Agora, se você, para além da neurose da caixa, tem uma intuição real de, olha, eu estava numa fantasia e não estava conseguindo ver minha intuição, mas realmente acho que esse é o caminho, Isso. aí vale a pena, porque é o caminho, então é o caminho. É, É desse lugar que eu quero tomar minha decisão. E eu percebo que eu ainda não tenho ela, porque eu ainda não tô sentindo uhum. essa clareza, assim, ainda não tá, não chegou pra mim.
É isso que eu quero atravessar agora, nesses próximos dias. Obrigada. Obrigada pelo espaço de escuta. Uhum. Você costuma acender uma velhinha ou tirar um tempo para você quando você tomar essas decisões? Sim, sim, eu costumo fazer isso. E eu tenho algumas práticas que eu tenho feito, que eu fiz, mas que eu quero fazer mais nesse processo. Hum, Obrigada. Torcendo por você e pelo Luther fortemente. Ele tava super mexido, ele tá super mexido, tá enorme. Posso mostrar minha barriga? Pode ser talvez a outra Sim, oportunidade claro. nesse encontro. Olha o Ai, tamanho. meu Deus do céu. Olha só, gente. Não, grandão. Ai, Parece que eu engoli uma bola de futebol. o maior, uma de basquete. Basquete. Olha só, ele tá enorme. É uma de Pilates, na verdade, aquelas de pequenas de Pilates. Uma bola de pilates. Ele tá enorme. Ele é bem dinâmico, assim, ele não para. Ele tá aqui, eu tô aqui. Eu parei de tomar, assim, tava tomando um dedinho de café de manhã e um à tarde, assim, que pode, né? Mas, tipo assim, eu parei, eu falei, gente, eu acho que eu tô super estimulando esse garoto, porque ele não para. Aí eu fui cortando coisas, assim, porque eu pensei que era isso. Eu falei, será que eu tô gerando estresse no menino? E aí, não, gente, ele é assim mesmo, ele não para. E é muito gostoso isso. Então, também tô. Tem tudo isso e tem uma alegria, assim, também de estar. Ai, sua vida é assim, né? Tudo acontecendo junto. Essa alegria de estar, experimentando tudo isso no meu corpo, essa, é como, sei lá, é o ápice da vida, assim, que eu tô vivendo também. E muita alegria de sentir ele mexendo e, tipo, eu já tô com saudade, então tô com, tudo isso junto. Hum, Sim. Tô, curta mesmo. É os últimos minutos. Passa sim. tão, né, como todo mundo fala, então eu tô, tipo, todo dia querendo curtir isso também. Eu Eu não tenho, tomava café e o Yuri era bem agitado também. E ainda é, tá? Se é na barriga, normalmente é fora também. E essa dúvida, eu falei, será que ele vai ser agitado fora, né? Porque também já ouvi falar de crianças que eram agitadas dentro e fora até que não. Não sei, vamos descobrir. Não sei se é uma regra, mas ele tem bastante energia. Mas é uma energia que eu gosto, assim, não é aquela sensação de caos, né? É uma energia gostosa de movimentação. sim, sim. Tem Teve aquela. reforçando essas coisas de limitações que viram outras coisas, né, depois. Eu nasci com uma condição, eu não lembro o nome disso, mas sabe quando o bebê tem o prematuro e tem o pós-maduro? Eu tenho o que Eu falo pra tudo. desenvolveu. Sim, quando demora um pouquinho mais. Sim, eu nasci assim, mais desenvolvido, tadinho, minha mãe, meu Deus do céu. Minha mãe sofreu comigo, que eu nasci com a cabeça desse tamanho, já. Então, a parte mais difícil de passar não foi o meu ombro, né? Normalmente é o ombro, assim, essa parte foi minha cabeça, porque minha cabeça era muito grande mesmo. E aí e aí minha mãe veio esses dias mandar mensagem pra mim, Israel, eu tava lendo sobre as coisas das crianças que nascem pós, né? E elas têm vários desafios na vida normalmente, assim, porque é meio traumático pra elas o parto, porque é muito pouco espaço pra elas. Tipo, teoricamente passou do momento onde elas tinham que sair, então tem pouco espaço e é muita pressão na cabeça, muita pressão no corpo. E isso pode ter várias consequências depois, assim como os prematuros podem ter várias consequências no futuro de personalidade e tal. A minha mãe me mandou o estudo, aí eu li e falei, mãe, nada a ver, não tem nada comigo.
Né, dos resultados. É por quê? Aí eu falei, eu acho que eu sei por quê. Aí eu lembrei que a Vera falou, não sei se você lembra no último Lab, Jéssica, que a Vera falou sobre. Ela falou sobre o processo do renascimento, que é o processo de então, que é um processo que normalmente precisa ser feito quando a pessoa normalmente não passou por um parto natural. E Uhum. aí ela precisa. Ela não teve a força de nascer pro mundo, assim. Tipo, ela não teve a escolha de nascer pro mundo, assim. Tipo, vou nascer e a dedicação não foi, é uma iniciação pro bebê ele fazer esforço pra nascer, assim. Porque, tipo, eu vou ficar vivo sim, eu tô vivo, eu vou fazer, eu vou existir, eu vou. E fala que essa força ela depois se traduz em sua coragem de ir pro mundo, se traduz em sua coragem de se colocar, se traduz em sua coragem de iniciar os projetos, de fazer acontecer as coisas que você quer, de se movimentar. E, e aí por isso que vocês fazem o nascimento normalmente, fazem o processo de nascimento para reganhar essa força, assim, encarnar. Eu falei, mãe, por isso que eu não tenho nenhuma consequência, porque pra mim o fato de eu ter sido maior e o espaço menor me fez ter mais força, assim, vou nascer sim, explodir tudo no meio do caminho pra sair. Aí me deu muita força de ir pro mundo. Garra, muita, muita garra, né? É, me deu muita garra, me deu muita garra de ser isso. É, tudo pode. É o significado, a história que a gente cola, né? É a história que a gente cola. É. Bom, Voltando pro. É isso, né? Tipo, acho que essa é uma coisa muito, muito importante, assim, tipo. É, a Terra é perfeita, a gente está no planeta perfeito. O planeta é perfeito, ele é maravilhoso. E como espécie humana, como o nível de consciência que a gente tem agora, a gente ainda não é perfeito. A gente tem muitos desafios e muitas coisas, e a gente ainda cria muitas coisas no planeta a partir de nós, a partir desse lugar interno. Então, então, tipo, nascer agora, nesse momento do mundo aqui, imagino, não sei por quê, imagino, não sei, mas deve ter um motivo pra gente nascer, mesmo num ambiente onde os seres humanos não são perfeitos. Então, não perfeitos no sentido de atingir um padrão ou ideal, eu tô falando mais no sentido de machucarem uns aos outros, ferirem, mentirem, enganarem, esse tipo de coisa, né? Destruírem. Então, acho que parte da experiência da vida é passar pelas limitações e aprender com elas, ou crescer com elas. Então, então, papel de um pai ou de uma mãe não é proteger a criança de todas as limitações, ou de todos os traumas, ou de todos os desafios, né? Eu acho que tem muito mais a ver com dar apoio para os desafios que a criança vai encarar e os traumas com qual ela vai ter que lidar. Então, tipo, muito mais estar ali para essas horas e apoiar nessas horas. E é claro, proteger e cuidar da segurança, com certeza, mas, mas não ter a expectativa de que a criança não vai ser traumatizada ou que não vai passar por limitações ou por desafios. Então, às vezes ela veio para cá para justamente passar por certas limitações e desafios. E aí, se você é uma pessoa que não deixa ela passar por limitações e desafios, assim que ela tiver a chance, ela vai ter que meter o pé de perto de você. Porque você é um pé no saco que não deixa a criança passar pelos desafios dela. Então, tipo, acho que é parte, os desafios eles são parte. E o nosso papel como amparador de espaço não é evitar eles, mas é dar um espaço seguro e fértil para eles serem usados como as verdadeiras portas de aprendizagem que eles podem ser usados. eu tenho um impulso de perguntar para você se você quer é, trazer um mapa da fantasia, entregar esse mapa aqui. Uhum. Eu tô sem a câmera aqui, eu tô sem meus equipamentos agora. Ah, ok. Eu tava doida pra ver você entregando o mapa e também vendo você usar isso. Mas você pode fazer sem isso, se você quiser também.
Tá bom. Mas por que você teve esse impulso? O que que você quer do mapa da fantasia? Eu tive esse impulso por dois motivos, porque eu gosto muito desse mapa e eu me vejo, vira e mexe, é, vira e mexe eu me vejo. Esse mapa me ajuda a identificar quando eu tô numa fantasia, principalmente que é quando eu percebo que eu tô assim, não deveria, né? Uhum. Deveria, então, ou eu vou pra fantasia ou pro pântano. Esse mapa me trouxe muita clareza e eu queria ver como você entregando ele. Eu fiquei assim, como que ela está entregando ele? Que eu gosto como você entrega as coisas. E, e a segunda coisa é porque quando eu sou Thaís, eu vi a Thaís, eu tive uma percepção de que talvez esse mapa também possa trazer essa clareza para ela da fantasia do pântano e ela checar se é um movimento que pode estar ou não acontecendo com ela. Então, fiquei com essa vontade dela saber desse mapa. Aceito. Aceito seu convite, Jess. Vou fazer. Uhum. E para as pessoas que estão assistindo a gravação também, né? Vai Isso. que. Essa é uma terceira coisa que eu não tinha pensado, mas depois eu pensei. Eu falei, acho que vai ser interessante as pessoas também terem acesso a isso. Tá, tô abrindo. Vocês conseguem ver. Unique-se com os comentários. Tá carregando. Tá vendo? Agora sim, um board, né? Meu Deus. Fechou. O Show. que Quando, aconteceu? Tá aparecendo, né? Abriu. quando eu abro o meu microfone, vocês escutam o barulho que eu tô com o aquecedor aqui, que tá bem frio. Não escuto. Vocês me escutam bem? Normal. 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 Tá, vamos lá. Então, basicamente, a gente tem aqui embaixo. Vocês conseguem ver a linha, né? Sim. Consigo. A gente pode chamar aqui do que é, da realidade. Então, nós temos aqui embaixo. Essa linha ela representa o que, o que é a vida como um momento presente. Então, no momento presente, você tá aqui, tem roupa no seu corpo, tem uma experiência, tem sons, e dependendo da onde. Vou conectar muito o que a gente falou hoje, então. Então, dependendo do momento onde você está de vida, ou do lugar onde você nasceu, ou coisas, você tem certas limitações que podem vir por natureza na realidade onde você está. E essas limitações são o que elas são. Não são boas, não são ruins, elas são uma experiência que a gente pode categorizar elas como boa, como ruim, como confortável, como desconfortável, mas elas são, em essência, só uma experiência, né? E, e especialmente durante a infância, a gente pode acabar passando por situações, limitações, ou por situações que a gente chamaria de muito desconfortáveis, que elas a gente não sabe muito bem como processar ou lidar com elas. Não tem um aparador de espaço que nos ajude a processar, não tem matriz interna ainda para processar essas situações. Então se cria uma estratégia de sobrevivência a partir daí. Qual que você acha que seria a melhor forma de lidar com. Não posso perguntar para a Jéssica, a Jéssica já sabe, né? Thaís, eu vou ter que usar só você de exemplo, porque você não, que não sabe, mas você vai servir para responder por as milhões de pessoas assistindo esse vídeo. Tá bom? Você topa essa missão? Top. Tá bom. É, qual que é a estratégia de sobrevivência que uma criança constrói quando ela não consegue lidar com o presente? Não consegue lidar com o que está acontecendo no presente, né? E tem uma experiência acontecendo. E essa experiência é desconfortável e ela não sabe como processar. Qual que é a melhor estratégia para lidar com isso? Normalmente ela chora, se joga no chão. Sim, essa é uma forma dela tentar resolver ainda a situação. E aí isso não tá, ela se chora, se joga no chão e os adultos vão lá, não escutam ela, com o tempo vai passando, eles não vão dando espaço para os sentimentos, falam engole o choro,
ela vai perdendo as ferramentas dela para processar o presente de fato como ele é. O que que vai se construindo? Tá, calma. Agora você. Então, não é que isso é o ideal, né? Mas é o que costuma É, acontecer. é. Sim, porque elas ainda não têm a regulação emocional, né? E aí o que Então, elas fazem? O que acontece? fica com aquilo dentro delas, não expressa a emoção. Vai- Sim, mas o que elas fazem para elas fazem coisas para tentar parar essa sensação ou se desconectar disso. Então, elas guardam e elas sim, elas guardam aquilo dentro delas e que difícil, né? Essa sensação de que tem uma resposta certa é, pode ter mais de uma resposta, ou seja, eu tô sim conduzindo para um lugar específico, mas pode ser que tenha outras que a gente vai descobrir agora, então não necessariamente tem uma resposta certa. Acho que é uma investigação mesmo. O que acontece quando uma criança, você respondeu, ou seja, é preciso tudo que você falou. Ela faz birra, ela chora, aí ela não é ouvida, não é escutada, não é parada, engole choro. Aí ela reprime, sim. Aí essa repressão fica dentro dela, sim. Uhum. E, e para além da repressão ficar dentro dela, tem algo que ela faz. Você acha que ela quer fugir ou que ela quer ficar na realidade, na experiência desconfortável, na experiência limitante? Ela quer fugir, ela tenta fazer uma outra coisa, E esquecer como ela aquilo. pode? E percebe que a fuga, uma criança muitas vezes ela não consegue sair da casa dela, ou sair da onde ela tá, da família dela, da realidade onde ela tá. Então não é uma fuga externa que ela necessariamente vai aplicar, né? Então, o que que ela vai aplicar se não é uma fuga externa? Como que ela poderia fugir internamente? Fugir de lidar com aquele sentimento. Uhum. E como ela poderia fugir de lidar com isso? Mudar o que ela está fazendo, mudar o foco, E o é, foco pode ir para onde? Se não é para a realidade, se a realidade como ela é naquele momento para está causando fantasia. limitações, para uma fantasia, Uhum. ela vai para uma que pode ser um mundo de fadas, que pode ser ela vai para uma ideia de como as coisas deveriam ser, de como as coisas poderiam ser, né? Não sei se você, eu conheço muitas pessoas assim que quando crianças passaram por cenários muito desafiadores e tinham ideias, né, sobre o futuro. Ah, no futuro eu não vou mais passar por isso. No futuro eu vou ser rico, isso não vai mais acontecer. No futuro eu vou ser mãe e eu não vou mais fazer isso que fizeram comigo. No futuro vai dar tudo certo. Eu vou encontrar um namorado, um namorada, isso tudo vai se resolver. No futuro eu vou ser super independente e isso não vai ser mais um problema. No futuro, né, não é algo que ela desenvolve tão pequena, né? Algo que começa a acontecer a partir da repetida experiência de não conseguir lidar com o presente, vai nascendo essas fantasias que muitas vezes elas são pegas de, né, filmes, séries, personagens, livros, né, tipo, a mulher forte, o homem forte, independente, a família feliz, né? E pode falar. Quando você estava falando, eu estava pensando na minha realidade, né? E aí Uhum. o Yuri muito pequeno ainda não tem esse formato, mas sim, ele também foge da realidade de outra forma. Mas esse processamento, né, de ideias, de no futuro eu vou fazer diferente, ou se espelhar nos personagens, aí já é um pouco maior, né? Aí Sim, fica mais sim. claro para mim o caminho que a gente está percorrendo, pensando numa criança um pouco maior, ou até num adolescente. Sim, sim. É um pouco maior porque vem muito, fica fortalecido com a experiência repetida de ter os seus sentimentos e a sua relação com a realidade ferida, né? Muitas vezes mais forte fica. Quanto mais é reprimido, mais a fantasia fica forte. Eu acredito que talvez em crianças pequenas isso possa vir a acontecer, mas sem essa relação com, ah, isso não tá legal, então quando eu crescer eu vou ser isso por conta dessas histórias. Mas o que eu já ouvi em relatos até bem traumáticos é que a criança simplesmente foge da realidade, tipo tenta.
Tipo assim, vai brincar de uma coisa, sabe assim, é um pouco talvez do que você trouxe, de mudar o foco e mas tentar entrar numa outra realidade que não buscar uma outra realidade fantasiosa, que não é a realidade mesmo, que aquela tá muito difícil. Tem um filme que eu assisti, que eu queria, não sei se vocês já viram, chamado Preciosa, uma história de esperança. Uhum. Eu vi aqui, tá na Prime. Você assistiu, Thaís? Sim. Faz tempo, mas sim. É um filme bem forte, assim, inclusive. Uhum. E que acontece muito. Ela não é criança mais, né? Ela é adulta, mas ela é abusada desde bebê. E aí ela desenvolveu uma estratégia de fantasia. E aí tem várias cenas do filme quando ela tá sendo agredida. Ela, não sei se você lembra, ela vai para um, tipo, ela se vê fazendo um show, assim, tipo, fazendo outras coisas super legais, nada a ver. E aí ela tem tipo um apagão lá do que tá acontecendo e ela fica ali. E daqui a pouco ela volta, mas é para ela não sentir aquelas dores todas, né? Sim. Já que você não consegue realmente fugir, você cria mentalmente, né? A pessoa cria mentalmente um outro lugar, uma outra realidade Uhum. que seja menos E dolorosa. isso é algo que acontece muito forte para as crianças em situações muito traumáticas. Isso também pode acontecer com os adultos em outro cenário, que é quando eles não conseguem processar a realidade emocionalmente também. Então, por exemplo, às vezes você pode ficar sabendo sobre as guerras e o que está acontecendo, e aí você não consegue processar os seus sentimentos sobre isso. E aí você também pode entrar numa fantasia sobre isso. Uma fantasia, de salvar, de resolver, de isso sumir, de você sem estar com o pé conectado de fato na realidade ou estar fazendo algo de fato sobre isso. Ou você pode, ainda quando adulto, não conseguir lidar com a realidade das coisas que acontecem no mundo. E também criar criar fantasias. Então, fantasias não é algo só para crianças. Você pode criar fantasias sobre mundos inexistentes, sobre. Você pode, inclusive, usar a religião como uma forma de criar fantasias, e crenças sem estar com o pé na realidade da experiência do que você está tendo ou do que você está descobrindo, né? Então, só trazendo essa camada de que não é só para criança, mas a gente está num exemplo que fica mais forte, mas que quando adulto a gente pode acontecer, especialmente quando são essas coisas que a gente não consegue processar ou lidar muito bem, né? Então, seguindo, depois disso, nós temos. Então nós criamos aqui uma fantasia. E como seria essa fantasia normalmente, Thaís? Tipo, que tipo de coisas tem nessa fantasia? Qual que é o lugar na qual a gente quer chegar? O objetivo, a coisa. Bom, que daí é alegria, prazer, conforto. Então, ser feliz é uma fantasia, né? Essa ideia de ser feliz, vou ser feliz. Que mais? Quais são as. Vou partilhar um pouco das minhas. As minhas é de mudar o mundo. Fala uma sua, Jess. Impactar muitas pessoas, E aí, ajudar. quem você vai ser? Eu vou até botar aqui. Na verdade, minha fantasia não é mudar o mundo, é ser a pessoa que muda o mundo. Eu vou ser a pessoa que ajuda muitas pessoas. Então, você é a heroína, assim. Você é. Quero ser uma heroína, Ok. Hum. mãe admirável. E você, Thaís, uma fantasia sua? Ser modelo de pessoa consciente. Não sei se eu disse. Modelo de pessoa consciente. Isso pode mudar para muitas outras coisas que podem ser, sabe, ser bem-sucedido. Que para vocês pode ser? Ter dinheiro, ter muito dinheiro. Uhum. E, enfim, vão crescendo essa fantasia de como a vida deveria ser.
por exemplo, também, né? Ser uma boa mãe é um exemplo de uma fantasia também. Uhum. Então, vamos lá. Aí a gente cria a fantasia e ela acontece, né, Thaís? Simplesmente assim, a gente cria a fantasia e aí ela acontece, correto? Uhum. Não, É. como assim? Como não, cara? Ainda sempre esperando o momento que ela vai acontecer, né? Achando que vai acontecer. Ok, Sempre lá na frente, não chegou até hoje. se ela não acontece, então, quando ela não acontece, pra onde que eu vou? Tem uma segunda face da fantasia. Frustração, frustração, decepção, desapontamento. Sim, e essa frustração e essa decepção e esse apontamento, a gente chama ele de pântano, né? Que é normalmente, ele tem frases, ele tem ideias sobre mim, né? Então, por exemplo, você pode ter ideias de que, eu sou amaldiçoada, sabe? Tipo, tem gente que tem essa ideia. Tipo, a pessoa tem a fantasia de ser feliz, e aí quando as coisas não estão indo do lado vai pra eu sou amaldiçoada. Tipo, eu fiz algo de errado, sabe? Sendo punida. Ah, você é a pessoa que vai mudar o mundo, aí vai pra um lugar de, na verdade eu não sou ninguém, sabe? Eu não sou ninguém. Uhum. Ser uma heroína e do nada as coisas não vão, eu faço algo, agora eu sou a vilã, sabe? Tipo, Ou eu não sou boa o suficiente. eu não sou boa o suficiente. Uhum. Não salvo nem a mim mesmo, né? Começa essas. É. Uhum. Não sou nem a mim mesmo, Uhum. nem a mim mesmo. Aí sou uma péssima mãe. Uhum. É um outro lado da fantasia, também desconectado da realidade. É só um contraponto à fantasia. Isso do ser bem-sucedido e ter muito dinheiro, eu vejo na fantasia muito do sou muito azarado também. É como assim, tem pessoa que está fazendo a mesma coisa que eu e tem muito dinheiro. Eu não tenho porque eu não tenho sorte, porque eu não tenho que entra mesmo do sou uma amaldiçoada. Tá. Então a gente coloca aqui. Esse é o outro lado da camada, o outro lado da porta. Então, aqui se cria um padrão, né? Onde normalmente tem pessoas que elas gostam de ficar mais em um lado da fantasia, tem pessoas que gostam de ficar mais no outro, tem pessoas que elas, assim, pode parecer aqui que a pessoa fica mais no lado positivo, não necessariamente. Tem pessoas que a maior parte do tempo, o primeiro desenvolvimento de fantasia delas é o lado mais autodestrutivo, assim. Então, vou botar conto de fadas aqui. Uhum. E aqui eu vou botar o filme de terror. Tem pessoas que elas vão, no começo, na verdade, ali no momento onde elas não conseguiam lidar, elas vão criar um filme de terror. Nem todo mundo vai criar o conto de fadas. Então tem gente que vai estar passando pelo desafio e vai se contar a fantasia de eu sou amaldiçoado, na verdade eu não sou ninguém, eu não sou bom o suficiente, eu sou uma péssima pessoa, sabe? Nunca vou conseguir. Tem gente que vai ficar mais no vai criar o filme de terror primeiro e vai ficar mais no filme de terror do que no conto de fadas. Por que que eu crio uma fantasia? Por que que alguém ia preferir até ficar num filme de terror do que ficar na realidade? Você conhece pessoas, Thaís, que criaram uma fantasia principalmente do filme de terror? Sim. Acho que Que, prefere ficar porque com a sensação de que tá certo, de que acertou. Uhum. Que na verdade por trás desse tá certo tem uma segurança. Uhum. É um Eu filme de terror, mas pelo menos eu sei, eu sim. conheço. É mais seguro estar no filme de terror, na história de não sou bom o suficiente, não salvo nem a mim mesmo, eu nunca vou conseguir. Aí eu tô seguro porque eu já sei como é uma vida onde eu nunca consigo, do que ficar no
presente e na incerteza da realidade e nas múltiplas coisas passando. É mais fácil estar na ideia de eu sou um fracassado para sempre, porque isso é conhecido, do que estar no presente ou na realidade. Então, para algumas pessoas, elas preferem ficar no filme de terror. Outras pessoas preferem ficar no conto de fadas. Não, vou me esforçar mais, eu vou conseguir, você. E existe um mecanismo que muitas vezes acontece. Então, tem gente que vai ter uma preferência mais por um, mais por outro, mas Uhum. tem um mecanismo que normalmente acontece, que alimenta a jornada toda, que é a pessoa tentar ir para o conto de fadas, e aí ela não consegue realizar, né? Que nem a gente falou. Ela não consegue criar porque é só uma fantasia. E aí ela é jogada para o filme de terror. Então, tentei, errei. Na verdade eu não sou ninguém, não sou bom o suficiente. Aí depois de um tempo, não, o que que eu tô falando? Não devia estar pensando isso. Na verdade eu sou uma heroína. Não, 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 não. Não, errei, consegui, não consegui. Não, na verdade eu não sou ninguém. Na verdade eu não salvo nem a mim mesmo. Não, não, mas eu não posso pensar assim de mim. Eu preciso vir pra cá. Eu sou, na verdade, eu vou ser uma boa mãe, ou eu sou uma boa mãe. Não, não, olha o que eu fiz, eu não sou uma boa mãe, eu sou uma péssima mãe. Então, começa a pingar de um lado para o outro, entre o conto de fadas e o filme de terror, entre o conto de fadas e o filme de terror. Ainda continua seguro, ainda continua conhecido, mas por que que eu faria esse ping de um lado para o outro? Qual que seria o propósito disso? Não tá em contato com essa realidade. Sim, a fantasia ela tem o propósito de não estar em contato com a realidade, mas tem pessoas que contam a fantasia e se contentam simplesmente com contar ela. Tem pessoas que querem provar a fantasia, que querem, não, eu vou fazer isso acontecer mesmo, ou eu vou provar que eu sou um fracassado mesmo, ou eu vou provar que eu consigo ser bem-sucedido mesmo, né? Perseguem muito isso forte. Então elas criam um mecanismo para essa perseguição, que é o mecanismo da pressão. Pressão. Que é esse movimento daqui. A pressão é esse movimento de vem para um lado, vem para o outro. Vem para um lado, vem para o outro. Nananã, tô tentando ser uma boa mãe. Eu erro, vou me culpar e me dizer que eu sou uma má mãe e ficar no filme de terror para me assustar bastante, para que eu possa depois ter mais dedicação ou ter mais força ou teoricamente mais empenho para conseguir chegar no lugar de ser uma boa mãe. Então normalmente tem um esse pêndulo, esse mecanismo da pressão que ele é usado para tentar me fazer chegar no mundo de fantasia. Mas ambos são uma fantasia e ambas as coisas elas estão desconectadas Uhum. totalmente da realidade, totalmente do presente, Tem uma, totalmente Uhum. desculpa, tem uma coisa também que me marcou muito quando eu falava, que é, tipo, eu me vi muito assim quando eu tava no mundo corporativo. Eu tenho que fazer isso, tenho que entregar, eu tenho que ser isso, nananã. Aí pressão, 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 pressão. Aí eu caio no pântano porque eu fico totalmente esgotada, estressada, burnoutada e me acho horrível. E aí eu começava a, tipo, aí eu vinha muito, essa frase me marcou muito, aquelas pílulas de bem-estar. Tipo, não, eu não posso ficar assim, que é o que você falou, né? Não posso, gente, assim, eu tenho que ir tenho que ir pra lá. Então, ai, peraí, deixa eu fazer um autocuidado aqui pra eu me sentir bem. Eu não posso ficar assim. E aí eu me via exatamente assim, tipo, ai, deixa eu meditar mais, tal, que também não me trazia para a realidade. Eu tava anestesiando do sentir o que estava acontecendo, só para melhorar um pouco, para voltar para a fantasia. Então, o meu objetivo nunca era cair ali no presente realidade, inconscientemente. Mesmo quando eu estava buscando um autocuidado, era só para dar um fôlego para eu voltar para a fantasia, porque eu achava que estar no filme de terror era ruim. Isso na Uhum. minha estrutura, né, de funcionamento, de modo de sobrevivência. Uhum. E essa fantasia, ela pode ser o que a gente estava falando antes sobre as expectativas que a gente cria para uma experiência. Então, Sim. eu conheço tantas mães assim que vivem um grande ressentimento durante a infância da criança,
porque tinha uma expectativa de que a vida não fosse mudar quando fosse ter um filho. Ah, não, vou ter filho, eu vou conseguir fazer as coisas igual, e a vida vai ser a mesma coisa, e eu vou continuar minha carreira do mesmo jeito, e vai ser tudo igual. É, e aí vive uma grande ressentimento, um grande filme de terror, uma grande pressão, uma grande coisa, porque tão firmes tentando sustentar essa fantasia daqui de que não vai ser igual, ou vai ser. A vida muda com cada coisa que acontece dentro dela. Você muda de casa, você tem uma experiência diferente. Você tem um novo companheiro, você escolhe terminar o seu relacionamento e ter um outro companheiro, você vai ter uma experiência completamente diferente. Você escolhe ter um filho, a sua experiência vai ser diferente. Não vai ser a mesma experiência que era antes. Tem novas limitações, tem novas. E aí, de novo, né? Novas limitações não quer dizer que é ruim, ou que vai ser ruim, ou que tem que ser sofrido, né? Limitação e sofrimento são coisas de departamentos completamente diferentes. Por mais que a gente está muito acostumado a associar uma coisa com a outra aqui na Terra, são de departamentos completamente diferentes, onde a limitação não tem que ter sofrimento, e sofrimento pode existir sem limitação, inclusive. Então, então são departamentos distintos, né? Então, isso assim, quando eu vi conhecimento, muitas vezes foi um ressentimento muito grande. Ressentimento com elas, com o mundo, com a criança, sabe? Porque a fantasia não está sendo atendida de como deveria ser, como acham que deveria ser. Ao invés de tá na realidade ou na conexão é, daquilo que é, né? Daquilo que tá acontecendo e se apresentando na frente e como navegar com isso, né? Então é a substituição da expectativa, é a substituição da fantasia pelo processar a realidade, aceitar a realidade e lidar com a realidade. Então, ao invés de criar expectativas, eu lido com a realidade e ajo a partir dela. Porque o que inicia o mundo da fantasia ou o que inicia as expectativas é a ideia de que o que está acontecendo agora não deveria acontecer. Essa é a premissa que começa a expectativa e a fantasia. De o que está acontecendo agora não deveria acontecer. Eu não deveria estar tendo essa limitação, eu não deveria estar tendo essa experiência, a vida não deveria ser como ela está apresentando agora. Quando eu me bato com a vida não deveria estar sendo, eu não consigo fazer nada a respeito da vida. Porque a vida é como ela é. Essa é a realidade. Se eu for ficar remoendo, ressentindo, reclamando sobre a vida ser como ela é, eu não vou conseguir agir para criar algo diferente. Se eu aceito aceitar é uma das coisas mais proativas que eu posso fazer. Se eu aceito que a realidade e o presente é como ele é, se eu quiser, eu posso agir para fazer transformações nele. Algumas talvez eu consiga fazer, algumas talvez eu não consiga fazer. As que eu conseguir fazer, eu vou ter conseguido fazer. As que eu não conseguir fazer, não consegui fazer, não tem mais o que fazer a respeito disso, né? E Então, essa clareza, assim, para mim, esse depoimento desse não deveria, essa chavinha de, sabe, de identificar quando eu me bato no não deveria, tipo, no exemplo do parto, assim, eu tô enxergando claramente que eu, eu cheguei nesse ponto, isso não deveria ter acontecido. Me joga é a chave para o pântano ou para o conto de fadas, assim, então, uhum, pra mim, isso foi muito marcante quando eu recebi essa informação. Tipo, toda vez que eu tô no não deveria, eu paro de criar no agora. E aí eu, lembrando do que a Thaís trouxe, assim, que me fez ter essa vontade de rever esse mapa, qual que é esse meio termo, né? Entre fazer algo, querer criar coisas e também, tipo, não criar uma expectativa, mas também não deixar de criar coisas. Para mim, o que tá sendo vivo no meu experimento é quando eu me deparo com não deveria, aí eu tento voltar para a realidade e agir só com base naquilo que está se apresentando no agora, que é só o que eu tenho mesmo.
Tipo assim, sem projetar como vai ser, tipo, agora, o que tá vivo, é isso. Ok, então eu tô com base nas informações dos meus corpos e no que eu sinto, é isso que eu quero fazer agora. E aí Hum. eu continuo criando, não é que eu fico estática, porque eu não tenho uma expectativa. Eu continuo criando, mas com base no que está vivo agora, e não mais em algo que um dia eu quero alcançar. Isso, Sim, isso que eu tenho buscado, assim, nem sempre eu consigo. Mas esse é o meu experimento diário, assim, sabe? Uma sim, dúvida. É, a gente acaba fazendo uma projeção natural, até para a gente sair daquele lugar que a gente não está confortável. Eu não sei se o nome seria projeção, mas você visualiza o lugar que você quer estar, que é diferente daquele. Então, eu entendendo que a expectativa seria a gente acreditar num lugar ideal e, tipo, tem que ser daquele jeito, se não for tá errado. Diferente do que a gente trabalhar a coisa no presente e buscar um caminho, mas saber que pode acontecer várias outras coisas no caminho e estar sempre voltando para o que está acontecendo no presente e como que eu trabalho com o que está acontecendo aqui agora. É sim. isso? Sim, eu posso ter uma intenção, ao invés de uma expectativa, uma intenção de onde eu quero ir, ou posso, inclusive, até ser mais, em algumas coisas eu posso ser mais, tipo, para algumas coisas eu posso ter uma intenção, eu tenho intenção de ir para esse lugar. E aí não tenho expectativa de que vou chegar. Vou ter que fazer coisas para ir, mas é uma intenção que eu tenho. Ou em alguns lugares eu posso ser mais comprometido. Eu tenho um comprometimento com chegar em algum lugar, sabe? Tipo, eu tenho um comprometimento com criar isso para mim na minha vida. Eu tenho um comprometimento com criar isso no mundo. Não tenho expectativa que isso vai acontecer, não tenho expectativa que vai ser da forma, mas tenho um certo compromisso nessa direção, sabe? Mas às vezes pode ser que não se realize, mesmo que você Sim, esteja comprometido. Daí tem que exatamente. fazer só. Exatamente. Exatamente, que a vida vai se apresentar da forma que ela vai se apresentar. Para além do que, né? Então é simplesmente não entrar na ideia de que tem um jeito que as coisas deveriam ser, e não entrar na Hum, ideia de que as coisas deveriam ser de uma forma agora. E é tipo, ok, não deveria ser. É como é. Deveria ser como é e como está. É como é. E vai mudar. E vai continuar mudando. Ok, essa é a realidade agora. Eu quero mudar a realidade mesmo? Se primeiro, às vezes só de sair da fantasia eu já nem quero mais mudar a realidade. Tipo, eu percebo que não tem nada de tão ruim no fato aqui. Eu tava só na expectativa e na fantasia. Então pode ser que só de sair da fantasia eu já nem queira mais mudar a realidade. Ou não, ainda tem algo que eu quero mudar, especificamente. Quem? Tem algo que eu quero mudar. O quê? Tem algo. Então, tem algo que eu quero mudar. Eu posso fazer algo para mudar isso? Posso fazer. Então não é um problema. Vou fazer o que eu tenho que fazer. Não posso fazer algo para mudar isso, então não é um problema. Não tem nada que eu possa fazer. uhum, sim, Tipo, tava indo nessa direção. Fiz tudo o que dava, não dá pra fazer mais nada para chegar lá. Não é mais um problema. Não tem nada pra fazer para chegar lá. Tenho sim, que fazer, não é um problema. Tenho que fazer. Faço o que tenho que fazer. Né? sim. E isso está relacionado também com a ideia do baixo drama, que vocês falam do Sim. que não deveria Baixo- acontecer. Exatamente. O Baixo Drama ele começa da mesma forma. Ele começa com a ideia de que não deveria acontecer. E aí, como seria nessa situação o alto drama? É assim que é chamado, né? Sim, o autodrama o drama alto é quando você aceita que o que está acontecendo é o que está acontecendo, não Uhum, luta contra isso e usa os seus sentimentos para criar o que você quer. uhum, Então, sair da fantasia, aceita o que é como é, ok. O que que minha raiva me revela do que é importante para mim? O que que minha tristeza me revela do que é importante para mim? O que que meu medo me revela do que é importante para mim? Como eu uso minha raiva, minha tristeza e meu medo para criar aquilo que eu tenho vontade, né? uhum. Sem Força criadora. necessariamente a fantasia, sem lutar contra a realidade, sem reclamar, sem, sabe? É. O baixo drama ele é sofrimento, o drama alto ele não tem sofrimento, ele tem criação. Uhum, Eu percebi. E assim, às vezes.
a minha raiva vai querer algo, e aí eu vou fazer esse algo. E Hum, aí, às vezes, eu vou fazer algumas vezes, e às vezes eu vou me deparar com uma limitação, da vida, e aí vai vir uma tristeza, e eu vou lutar isso, e depois eu vou seguir tendo processado de que isso faz parte nesse momento, ou nesse lugar. Né? Tipo, por exemplo, eu tenho uma tristeza minha, que é muita tristeza de que eu preciso comer todo dia, cozinhar. Eu acho isso uma baita limitação muito grande. Muito triste mesmo. Não queria cozinhar, não queria comer todo dia. Eu queria não ter que fazer isso. E é a realidade. Então, é uma tristeza que eu tenho e eu não vou usar ela para tentar criar algo diferente. Porque eu aceito que essa é a limitação, que me cabe temporariamente enquanto eu tô aqui. Então é isso. Eu também posso usar o drama alto também pode ser usado às vezes para aceitar algumas coisas que são maiores do que minha ação de criação no momento. hum. Mas também pode ser usado para criar, né? Não quer dizer que eu não possa então encontrar um jeito que funciona mais para mim de cozinhar, ou um jeito que funciona mais para mim de comer, ou um jeito que é mais simples, ou então ainda posso usar para criar em algumas camadas. Não quer dizer que eu vou criar exatamente do jeitinho que eu queria, mas pode ser que eu ainda pode usar para criar de outras formas. Eu trazendo para o meu exemplo do parto, eu percebo que eu me deparei com essa realidade do exame e é algo que eu não posso mudar, assim. E eu senti tristeza, eu tô sentindo essa tristeza, e, mas eu não quero ficar assim, reclamando. Não quero assim, ficar ai, reclamando e me sentindo uma vítima disso. Então eu lembrei desse mapa assim por conta disso, tipo, ele me faz perceber que, tipo, tá, eu não queria que isso estivesse acontecendo, mas aconteceu. Então, eu senti isso e eu quero criar, então, a partir disso, porque não adianta ficar só reclamando disso. E, é, então, então é isso, assim, no meu caso, no meu exemplo, eu vejo esse mapa acontecendo. Obrigada, Isa. Esse mapa, ele me traz quando eu vejo ele, me dá um entusiasmo, assim, tipo, quero sair da parte de cima, quero ficar criando com o que tá aqui, porque não adianta ficar ali. Uhum. Então, obrigada. Eu adoro esse mapa. Tá bom. Ah, Hum, Gratidão por esse encontro de hoje, Thaís, Jess. Muito bom estar aqui com vocês. Começar o dia assim. Eu tô querendo fazer um outro grupo semanal de estudo. Depois eu vou mandar mais mensagem para vocês, vou mandar o convite para vocês. Mas eu quero fazer um grupo de estudos de livros religiosos, mas com e outras livros religiosos. livros Tipo, religiosos? mas fazendo comentários e passando através da lente da responsabilidade radical e de distinções e camadas. Eu acho que vai ser bem legal. Esse vai ser o grupo chamado O Sentido da Vida. Vai ser muito E bom. vai começar com os livros do Espiritismo. E aí, olhando mas é isso, não é um lugar onde a gente vai ler e aprender tudo o que dá para aprender e comentar e reformular algumas coisas e ousar, também aprofundar o significado de algumas coisas. Então, tô animado com esse Bom, grupo. manda o convite. Eu vou mandar o convite pra fazer. E como que tá aproveitando, como que tá, as gravações? Eu fiquei bem fora disso. Uhum. Mas Eu, vira desde, filme. a- desde o último que eu avisei, eu dei uma pausinha, mas eu vou retomar essa semana agora pra Tá bom, gravar. Mas tá lá na planilha, todos, eu tô marcando em verde todos que eu gravei. tá bom. Eu não voltei nisso ainda, quero voltar, porém, tô dando espaço para as coisas se acomodarem por aqui, tá? Mas Tá quero dizer bom, que quero fazer. tá bom. Beijo. Boa, Gratidão. eu falo boa noite, olha que viagem. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau.